Olá, muito boa tarde a todos e a todas que dedicaram um tempo para estar conosco nesse momento histórico da High Design, da nossa marca que até esse ano, a nossa feira que até esse ano aconteceu presencialmente, teve a sua primeira edição em 2016, né, e veio num processo de crescimento, de amadurecimento em 16, 17, 18 e 19, né? E lançamos 2020, como todos os produtos e todas as empresas do Brasil, lançamos uma edição 2020 também presencial, também no formato clássico de uma plataforma presencial de relacionamento e negócios e conteúdo, e que por uma grande tragédia mundial, né, nos vimos obrigados a encontrar uma solução nova, inovadora, né, que realmente entregasse para os nossos públicos, né, a quem a gente se relaciona, uma solução muito consistente, né? Nós, desde o começo dessa pandemia, entendemos que os segmentos de design de interiores, de design de produto, de arquitetura, deveriam fazer parte da solução dos problemas que o mundo vive, e não somente reclamar e contemporizar, mas realmente sermos elementos ativos, e criamos aí um movimento, Design pela Vida, que era uma tentativa, de, mesmo num cenário adverso e de dificuldades, que nós continuássemos, né, nos segmentos que representamos, a ocupar um papel predominante e fundamental na sociedade. Então, por isso, levamos em frente a ideia da High Design e criamos, né, essa plataforma que vocês estão hoje aqui conhecendo em primeira mão, né, o grande Avant Premiere, o grande preview, o grande momento, né, que essa plataforma está sendo aberta ao público pela primeira vez, que chama-se High Design Experience, né, uma plataforma que de verdade é uma plataforma que tem não somente as palestras que vocês vão acompanhar aqui, nos próximos 20 dias teremos previews, né? E nos dias 11, 12 e 13 de novembro teremos as imersões em 5 trilhas de conteúdo residencial, projetos residenciais, projetos de varejo, projetos de hotelaria e gastronomia, projetos de escritório, design autoral, são 5 trilhas de conteúdo, 30 horas de conteúdos no total, 40 palestrantes em diversos momentos, né? Tanto de agora, hoje o dia 22 de outubro, até o dia 5 de novembro, e depois com as imersões dos dias 11, 12 e 13, muito conteúdo qualificado, por parceiros de altíssima qualidade, né? Aqui temos hoje, né, a ABD, Associação Brasileira de Design de Interiores, uma entidade que muito nos orgulha a parceria há muitos anos, e que ano passado ainda fizemos o CONAD juntos presencialmente, e esse ano, né, tivemos o CONAD Digital, em que também participamos, apoiamos, e eles estão conosco hoje, a ABD, que comemora 40 anos, depois a Silvana, presidente, vai contar um pouquinho. A ABD gentilmente aceitou o nosso convite e fez a curadoria de uma das trilhas, né, dessas 5 trilhas que nós temos, que é a trilha residencial. Então, a curadoria de conteúdo, tudo que vocês vão ver hoje, nas próximas semanas, e depois na imersão nos dias 11, 12 e 13, vem com essa assinatura da ABD, que é o nosso parceiro de conteúdo, né? E cada dia que nós temos, cada trilha que nós temos, tem curadores específicos. Então, nos próximos previews, nós vamos estar aqui falando de todos eles, né, que são muitos e muito importantes em cada um dos seus segmentos. Nessa trilha especificamente de projetos residenciais, temos a ABD, né, e trazendo conteúdo, e, sobretudo, temos um grande agradecimento a fazer para as marcas que apoiam, né, que fazem com que realmente a gente possa colocar a plataforma no ar e trazer tanto conteúdo qualificado, né, e com grande destaque, né, apresentando essa posição de apresentadora desse dia dos projetos residenciais, nós temos a Pormad Portas, né, a Pormad, também depois teremos aqui a presença da Vanessa, gerente de marketing da marca. A Pormad é a maior fabricante de portas do Brasil, aliás, vai muito além de portas, né? Hoje é uma empresa de soluções para arquitetura, interiores, para design, construção, né? Ela vai contar um pouquinho da história. Muito obrigado, Pormad. A Pormad está conosco desde a primeira edição da High Design e está aqui no 5º ano, fomos para o digital, ela vem junto. Muito obrigado pela oportunidade e confiança. E temos também uma super atração nos patrocinando nessa trilha residencial, que é a Carpa. A Carpa é uma empresa portuguesa,
né, de design autoral, de um designer incrível, que é o Albino Miranda, né? Então a gente começa aí com uma marca potente nacional, que é a Pormad, uma super líder no seu segmento, e também com patrocínio internacional, que é a Carpa do grupo Albino Miranda. Então, para não me alongar, mas aqui passar logo, né, a palavra para a atração de hoje, que é o Fábio Galeazzo, eu queria primeiro convidar a Vanessa, da Pormad, para contar um pouquinho, Vanessa Dupont, gerente de marketing, para, de novo, agradecer a Pormad por estar conosco e contar um pouquinho por que essa aposta, por que vocês acreditam aí tanto na gente e nos segmentos, principalmente de design de interiores. Obrigado, Vanessa. Bom, eu agradeço, né? Eu, em nome da Formad, agradeço aí a oportunidade de estar participando com vocês. Você, mais do que ninguém, vem acompanhando aí o nosso crescimento. A Formad está desde a primeira edição da High Design e desde 2016 a gente vem para o segmento de varejo com as nossas lojas, com franquias e atendendo a um consumidor bem exigente, que é o público especificador, que é o arquiteto e designer de interiores, né? E a feira para a gente está sendo uma grande oportunidade de relacionamento com esses profissionais, né? Cada ano que passa, a gente traz mais lançamentos, escuta a demanda de mercado e é muito prazeroso estar na feira para a gente. E esse ano a gente está pela primeira vez no DW. E é com grande prazer que a gente convida todo mundo para visitar a nossa nova loja no D&D Shopping, né? E a nossa nova casa, e conhecer todos os nossos produtos. E agora eu convido todo mundo para conhecer um pouquinho da nossa estrutura através do nosso vídeo institucional. Me pegaram aqui tomando meu café. E obrigado, Vanessa. Né? Obrigado, Vanessa Dupont, em nome de toda a equipe da High Design. Nós agradecemos essa super parceria, né, desde 2016, das nossas atividades, e não poderia aqui deixar de citar, né, a família Zini, né, proprietária, os presidentes, diretores, e a Beatriz, né, que é a diretora de marketing comercial, financeira, uma série de atividades, que é uma grande parceira. Muito obrigado pela parceria e oportunidade nesses anos todos. Sem dúvida, é uma honra estar com vocês. E agora a gente passa a palavra, a gente convida para estar conosco a presidente da ABD, Associação Brasileira de Designers Interiores, a Silvana Carminati. A ABD que esse ano tem é um ano festivo, né, Silvana? Um ano de 40 anos, de data de década, né? Uma empresa, uma entidade setorial que chega a 40 anos, já merece o respeito de todos, e eu posso dizer que eu tenho a satisfação de ter convivido pelo menos os últimos 20, né, com vocês, e a gente vê o crescimento, a dedicação de vocês, a garra, né, apesar de todas as dificuldades, que é trabalhar no terceiro setor, né, mas uma empresa de terceiro setor, de criativos, e que tem uma gestão muito profissional com você na frente, toda a tua equipe, a Nara, a Rosane e toda a equipe. Obrigado a vocês. E conta um pouquinho desse ano festivo. Obrigado, Silvana. Conta pra gente. Boa tarde a todos. Laura, é um prazer estar com você mais uma vez. Então, esse ano é um ano bastante importante. Bom, primeiro eu vou agradecer, né, por estar com você e por abrir o preview da High Design Experience.
principalmente nesse ano, um ano de comemoração da BD, o ano que completamos 40 anos que serão comemorados no dia 30/10, dia do designer de interiores, aniversário da BD também, e uma data em que teremos uma cerimônia muito especial, a cerimônia de premiação da primeira edição do prêmio, a BD Design Awards, que você acompanhou com a gente, e também comemoraremos os 40 anos da BD. Então eu agradeço a você a parceria de todos esses anos, né? E a nossa participação na High Design ela é muito especial esse ano. Nós tivemos uma grande responsabilidade em falar sobre o morar, sobre a casa e a vida das pessoas, né? O título que o Fábio coroou essa série de palestras que nós faremos vai falar sobre a decoração com afeto e a busca pela alma dos espaços, né? Justamente o título que usamos também no nosso concurso, nosso prêmio ABD Design Awards. Eu gostaria de pedir o vídeo da ABD de 40 anos, eu quero dividir com todos vocês. Às vezes eu me sinto como uma imensa praia e cada grão de areia é uma referência que passou pela minha vida, uma pessoa, uma experiência, uma memória que ficou. E eu sou toda essa areia. O vídeo é emocionante, né? Um vídeo bastante emocionante. E agora, para representar a ABD, eu vou chamar o Fábio Galeazzo hoje, aqui no Preview, e guiará todas as outras palestras da trilha residencial. Fábio, é com você. Boa tarde, tudo bem com vocês? Estou emocionado. Eu não estava preparado para o vídeo que ia passar. Enfim, eu acho que quem não conhece o Gétero tem que conhecer. É um dos profissionais mais brilhantes. Eu vou falar do design de interiores, porque eu sempre encontro com ele nas situações, nas reuniões de design de interiores. Então, quem não conhece o professor Gétero tem que conhecer, é obrigatório, colocar no Google, porque é uma das pessoas que mais me estimulou a estudar. Talvez ele nem saiba disso, né? Foram encontros foram flashes de encontros, mas ele é aquela pessoa que tem aquela palavra que coloca, sabe aquele fenômeno que nós designers conhecemos bem, que se chama serendipidade? O Gétero, ele é uma serendipidade em pessoa, né? Ele fala 3, 4 palavras e ele joga uma carga de oxigênio dentro da gente e de inspiração e aí, se você estiver atento para os sinais da vida, eu acho que tem a ver com design afetivo, você sai em busca dessas informações e aí mergulha em mundos inebriantes, né? Gétero me falou sobre Bachelard, que tem um livro fantástico, um dos primeiros livros que eu estudei na minha pesquisa, que é a Poética do Espaço,
né, que para as pessoas que gostam de ler, que gostam de pesquisar, é fundamental. É livro de cabeceira, é livro para você abrir as páginas intercaladas e ler aquilo que aparece, né? Enfim. Então, se o Jétero está assistindo, acho que você não sabe disso, muito obrigado, tá bom? Então, vamos começar oficialmente, e como um evento importante como esse High Design Experience, eu tenho que começar a agradecer ao Lauro, o idealizador desse mega projeto, um dos profissionais que eu mais admiro nessa área que intermedia o design e a arquitetura pelo seu profissionalismo, mas principalmente pela sua coragem, né? Porque trabalhar no segmento criativo e fazer esse trânsito entre a criação e a concretização, como todos nós, designers que estamos aqui assistindo, só para quem tem muita coragem, né? Ser um criativo só para quem tem muita coragem mesmo, e eu só posso falar isso hoje, depois de 52 anos de idade, né? Enfim, porque aos 52 você já levou todas as bordoadas que podia levar e está seguro, né, desse caminho que você escolheu. Porque muitas vezes ser um criativo nos questiona quem nós somos, o que nós queremos e para onde vamos. E aí eu sempre gosto de falar essa frase porque eu acho que essa frase me define como profissional, e uma das coisas que eu mais quero desse webinar é inspirar vocês que estão assistindo, né? Porque eu não quero ensinar nada, porque hoje em dia dá para a gente discutir muito o que é ensino, né? Você pode dar um Google, às vezes os clientes sabem mais que nós, né? Eles trazem mais informações que nós, mas o que eu quero mesmo é inspirar vocês, inspirar a ver o design de interiores além das paredes, né? Além essa magia que o design de interiores tem, que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Então, esses anos todos onde eu conto para vocês que a gente precisa ser coragem, a frase que define o Fábio Galeazzo é: todo não é um convite para um sim, nunca desista. Enfim, eu acho que nós criativos escutamos o não, aprendemos a escutar o não mais cedo que os demais. Lembrando que todos somos criativos. Alguns, como eu, tenho o privilégio de nascer criativo e se posicionar criativamente perante o mundo, profissionalmente. Outros precisam de um chamado, né, de um despertar, e também é uma das intenções do design de interiores. Ele questiona, né, os nossos clientes, eles questionam o porquê nós decoramos, porquê nós investimos tanto dinheiro nas nossas casas, porque nós investimos tanto tempo e tanto investimento financeiro nos nossos projetos de decoração. Então, para fechar esse raciocínio, Lauro, muito obrigado por essa oportunidade. Eu espero fazer jus a esse presente que você está me dando. Não quero agradecer só a você, mas toda a sua equipe. Sei que, como design, como a palavra design hoje agrega, é um processo colaborativo de construção, onde um convida o outro, um alimenta o outro, né? Também não posso deixar de agradecer a Silvana, presidente da BD, que vocês acabaram de assistir, que me jogou essa bomba desse vídeo, né, que eu fiquei totalmente desequilibrado emocionalmente, né, rapidamente, enfim, mas puxa, peguei o eixo. Então, Silvana, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado. Eu sei que você é uma pessoa que sempre está me olhando de algum jeito. Obrigado a você, a toda a sua equipe. Eu me sinto em casa com a ABD. A ABD foi uma organização que me recebeu no início da minha carreira.
né, onde eu tinha definido que eu seria um designer de interior. Né? Eu prestei arquitetura, entrei, passei, fiz a matrícula e em algum momento eu falei, não, mas eu quero ser um designer de interiores. Eu vou comprar essa briga. Né? Eu vinha, para quem não sabe da minha história, eu vinha de uma carreira junto, então eu já, com uma pós-graduação, em algum determinado momento da vida, enfim, uma história longa, eu resolvi mudar. E aí eu resolvi mudar e falei assim, eu só vou fazer aquilo que eu realmente amo, aquilo que toca meu coração. Então, a ABD foi super importante, porque ela trouxe respeito, né, à profissão que eu escolhi. Então, aí um grande obrigado, não só a Silvana, mas todas as presidentes que já passaram aí por essa organização. Também quero convidar vocês para uma imersão no dia 12/11, né? Porque, como eu falei para vocês, eu quero levar vocês, né? A ideia é levar vocês para além das paredes. Então, a imersão do dia 12, a BD fez um conteúdo corajoso, né? Que é poético e corajoso, que é a casa e os sentidos. Né? Que relação é essa que a gente estabelece com o nosso espaço e que a gente modela ele ao nosso entorno e que essas paredes nos contam de quem nós somos. Né? É só através dos sentidos. Hoje, nós conhecemos basicamente 5 sentidos, mas eles são muito mais. A neurociência está trazendo esses novos sentidos para os estudos, né? Está trazendo isso ao nosso conhecimento, e a gente vai perceber que a gente é muito mais sensível e sensitivo do que a gente pode imaginar. Né? Então, há 20 anos atrás, quando eu comecei o meu processo de pesquisa, quando eu comecei a pesquisar o Morar, eu tive acesso a um arquiteto americano que veio ao Brasil e que por um acidente eu descobri que ele ia dar uma palestra em Campinas e saí no meio, assim, meia tarde, assim, desvairado, sem saber se eu ia conseguir entrar nessa palestra. E há 20 anos atrás, esse arquiteto que se chama Ron Pompei, né, quem está buscando aí referências, Ron, R-O-N, Pompei, de Pompeia, né, Pompei, sem o A. Ele falava, olha, 20 anos atrás, olha o que ele falava assim, num futuro muito próximo, qualquer um vai poder decorar a sua casa. Nós, arquitetos e designers, vamos ter como concorrentes os nossos próprios clientes. Porém, vai sobreviver neste mercado aquele que trouxer o maior número de experiências. E aí eu nunca mais parei. Eu entendi que eu tinha que, como eu já tinha esse processo de mudança de carreira, é uma decisão muito, quem já passou por isso entende, né? Como você tem que saber muito bem quem você é um momento que você tem que se conectar muito com quem você é. Então eu entendi que eu não tinha nada a perder e que eu queria viver experiências intensas, né? Então é isso, né? Nós, designers de interiores, arquitetos, afins, nós vamos sobreviver nesse mercado que cada vez mais se comunica e que transita, né, entre uma multiplicidade e uma transicionalidade de conhecimentos. Né? Nós vamos sobreviver quanto mais emoções nós soubermos pensar dos nossos clientes, trazer para fora, emergir, trazer do inconsciente. Né? Porque durante muito tempo a gente fala do design de interiores e da vida em si, né? Entendendo que a casa é uma metáfora da vida. Né? A casa nada mais é do que uma metáfora da vida. Mas a gente fala de um jeito muito concreto, como se a nossa vida fosse constituída só das coisas que a gente pode tocar. E a gente não se dá conta de que tudo começa antes
nas nossas intenções, no nosso propósito, que é onde eu quero entrar com a profissão de design de interiores, né? Qual é o propósito? Design, como princípio etimológico da palavra, vem de desígnio, e não de desenho, como muitas pessoas podem pensar. Mas qual é o propósito de fazer uma casa? Se não um lugar onde eu possa me projetar através de uma linguagem muito antiga dos símbolos e dos signos, para que esses signos me lembrem quem eu sou quando eu estiver perdido de mim. Não é lindo isso? Depois eu trago mais 2 pensadores para esse webinar. Um é Nietzsche, mais antigo, e o outro é o Domênico de Masi. O Nietzsche fala assim, a nossa identidade está sempre mudando. Nós somos um eterno eu provisório, mas tem sempre algo que persiste. E esse algo que persiste é aquilo que a gente chama de estilo. Essas nossas características que a gente vai repetindo é que é o estilo. Então, quando eu olho hoje o meu portfólio de trabalhos, meu portfólio de projetos, eu consigo ver o tempo passando, a moda passando, os modismos passando, mas eu consigo ler o meu estilo. E mais que isso, é através desse estilo que eu leio quem era o meu cliente, né? Quem é esse cliente que tanto me inspirou a trazer esse processo de construção de dentro de mim. E para emendar nessa história do Nietzsche, eu quero falar do Domênico de Masi, que basicamente fala a mesma coisa, que é assim, nós somos feitos de muitos eus. E a gente decora a nossa casa, ou melhor, nós designers de interiores, ajudamos os nossos clientes a criar espaços, porque desses muitos eus que é feito essa construção de um eu, às vezes a gente se perde disso. E quando a gente estiver perdido de quem nós realmente somos, da nossa verdadeira essência, esses objetos, esses móveis, né, esse investimento que a gente fez e que se transformou numa simbologia estampada ao nosso redor, ele nos lembrem quem é o melhor de nós, qual é o nosso melhor eu. Então, nunca mais o design de interiores, daqui para frente, será o mesmo, né? Porque olha a carga de responsabilidade que nós estamos trazendo neste momento, onde tem tanta quebra de paradigmas, onde a casa vai mudar, onde a casa já mudou. Tem gente que diz que a casa vai voltar a ser como era lá atrás, se compartimentar em quarto, sala, cozinha, como ainda existem, né, alguns clientes, algumas pessoas que vivem em ambientes assim. Tem gente que diz que a casa não vai existir mais, ela vai ser uma mala. Eu escutei isso hoje, um amigo meu, depois de muito tempo que eu encontrei com ele, ele falou assim, Fábio, depois que começou a pandemia, eu já morei em 9 lugares, e eu descobri que a minha casa é minha mala. São tantas teorias sobre o morar, né? Tem gente que acredita que quando acontecer a vacina, tudo vai voltar a ser como era antes. E eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Vamos começar pela notícia ruim. Nós nunca mais saberemos, nós nunca mais teremos o controle do futuro como a gente tinha até então. De algum jeito, a pandemia ela nos traz essa dimensão de que o futuro não existe. E quando a pandemia nos obriga a voltar para casa, é como se tivesse uma sabedoria divina, né? Porque o vírus
nos diz que a nossa sobrevivência está na nossa fonte de vida, né? Na nossa conexão de vida, que é a casa. Porque, afinal, depois que a gente nasce, para onde a gente vai? Para casa. E demora muito tempo para nós, no formato de bebê, entender que a gente saiu do útero. A gente passa um bom tempo dentro de casa, acreditando que houveram algumas tempestades, alguns maremotos, mas que aquele ambiente que cresceu ainda é o útero. E a gente só vai embora dessa casa quando a gente vai embora do mundo, né? Então, o vírus leva a gente para dentro de casa e a gente descobre que só existe o presente. E partes de nós entra em desespero, não por causa do vírus, porque a gente não gosta do que a gente vê espelhado, estampado nas paredes da nossa casa. Porque a gente vê partes de nós que ficaram deixadas para trás. E eu não falo de bagunça, eu não falo de falta de decoração. Eu falo dos signos que estão estampados em todos os lugares. E eu olho para aquilo e percebo coisas de mim que eu não gosto mais. Inclusive eu, Fábio, entendi que eu me tornei um designer de interiores e que há 20 anos, ou talvez mais, eu estou cuidando da casa dos outros e que talvez eu nunca tenha olhado para minha casa como eu estou olhando nesse momento. Então essa é a notícia ruim, né? Que não tem futuro. O futuro é feito de presente. E esse mundo que a gente está aqui, essa confusão, esse caos, essa bagunça, é porque em algum momento, no presente, a gente concretizou isso. Nas paredes da nossa casa. Nas intenções que a gente tinha com o espaço. Inconsciente, né, gente? Fruto do iluminismo, né? Que trouxe que vinculou o consumismo ao livre-arbítrio, né? E tirou fora essas questões de conexão com a natureza. Também daria uma palestra longa só disso. A notícia boa é que dos 47% que a gente lê hoje, eu leio assim, né? 47% das profissões não existirão mais no futuro. A notícia boa é que o design de interiores ele vai continuar existindo e ele vai se tornar numa amplitude que essa é a função desse webinar, trazer esse comunicado para vocês. Nós seremos os novos promotores da saúde. Espera aí que agora... Gente, eu me perdi. Eu preciso passar slides aqui. Vocês vão colocar os slides para mim, por favor? Isso, legal. Obrigado. Desculpa, gente. Perfeito, muito obrigado. Tem aqui Estou testando, tá, gente? Então é isso, né? Esse slide de abertura, bom, só finalizando, né? A coisa boa é que nós seremos promotores de cura. Nós não seremos mais responsáveis só pelo viver bem e pelo bem-estar. E eu vou explicar isso para vocês. Esse slide de abertura, ele traz essa questão dos muitos eus, né? Dessa questão da nossa identidade que sempre muda, né? E muda numa velocidade muito rápida, né? Porque a gente não vive mais em um mundo só. Depois que nós nos tornamos numa sociedade digital, a gente vive em vários mundos ao mesmo tempo. E é por isso que a gente está ficando tão ansioso e angustiado. Porque em muitos momentos a gente se esquece de qual dos eu somos nós. Somos todos, né? E é por isso que a gente volta para casa. Quando a pandemia nos traz para casa, ela nos faz descobrir... Eu estou escrevendo um texto e eu falo assim, a casa bateu na nossa cara como se a gente fosse um
uma criança mal, bateu, não bateu na nossa, mas a cara nos deu uns tapas, como se a gente fosse uma criança mal educada, porque a gente transformou a casa num dormitório, num lugar de passagem e num depósito, né? Eu falo que a casa virou uma síndrome da Arca de Noé. É como se a gente ficasse jogando tudo lá dentro para um dia do dilúvio. O dilúvio chegou, né? E a gente está lidando com esses vários eus. E a gente está limpando esses vários eus. Então, agora que eu já falei um pouquinho aqui com vocês, eu queria apresentar para vocês a minha casa, né? Porque eu acho que não dá para falar de casa e afeto sem eu falar da minha casa, né? Olha só, todos esses objetos que estão ao meu redor, essa bagunça, a cadeira antiga com o violão nessa pintura fileteada, o cocar do índio que eu ganhei recentemente, com esse grafite do porco, que a gente batizou aqui em casa de emporcalhado, né? Enfim. Isso é uma casa com afeto, né? Porque o que é uma casa com afeto? É uma casa que transita entre a vida e o viver. Nossa, Fábio, mas qual é a diferença entre a vida e o viver? A vida é essa energia que a gente gasta organizando o viver. A vida é esse processo de decoração que a gente faz na casa dos clientes para que eles possam viver lá, para que eles possam ter experiências. Porque a alma está exatamente no lugar da experiência. Tem gente que me pergunta, nossa, mas a alma não é uma coisa que está fora de nós? Não, a alma ela não está fora de nós. A alma está dentro de nós. E a alma está nessa ânsia que a gente tem de viver, de ter experiências, e de permitir, e de receber a vida como esse lugar de impermanências. E a vida é esse lugar da organização. Essa tensão entre o que é vida e o que é viver é o processo criativo. É nesse lugar que transita o processo criativo, que eu vou contar para vocês num slide mais para frente, porque senão eu vou ficar contando tudo aqui logo de cara e não vou mostrar tudo que eu preparei para esse webinar. Ô, pessoal, me ajuda? Vamos mudar o slide? Eu não estou conseguindo aqui. Então, eu acho que eu já falei isso, mas vou amarrar isso, né? A ideia de hoje é a gente trazer uma reflexão e não uma conclusão, não uma teoria, porque nada mais vai viver de conclusões e teorias. Nós vamos ter que viver processos de reflexão a todo momento, porque o processo de reflexão ele é um processo de criatividade, ele é um processo colaborativo que convida o outro a criar junto comigo, né? Um processo de conclusão, ele é um processo competitivo, porque eu fico brigando com o meu cliente, ou eu fico brigando, né, com quem está ao meu lado, porque eu quero ter a minha razão, né? E quantas vezes a gente está, eu vou falar da minha experiência pessoal, tá? Quantas vezes a gente está questionando o cliente para ter razão, e a gente vai perder essa briga, né? Claro que a gente vai perder. Tecnicamente, a gente pode apresentar soluções, mas se a gente não partir para um momento de reflexão, a gente já está criando um ambiente de atrito. A gente já está plasmando nesse projeto um lugar de atrito. E é muito difícil isso, né? Por que é muito difícil? E é difícil para mim, que pesquiso e que estou... E é difícil para mim que estou trabalhando com isso, certo? Porque a gente trabalha no ego, né? Nós profissionais trabalhamos no ego, né? E a gente vai ter que, quando a gente chama o cliente para trabalhar junto conosco, quando a gente puxa essas informações e faz um projeto colaborativo, a gente trabalha em outra dimensão, nós. A gente conhece uma outra parte de nós.
Vou dar um corte aqui, que estamos chamando para um break, que estava combinado aqui, e depois eu volto. Tudo bem? Na verdade, eu estou completamente focado aqui, impressionado com as tuas palavras, né, Fábio? Desculpa esse break, que é um break de um ar, né? A gente tem visto nas experiências digitais uma necessidade de umas pausas para que as pessoas se organizem, tomem uma água, façam alguma coisa. Então, desculpa interromper esse teu raciocínio, essa tua apresentação tão linda, né, sobre sensibilidade. Obrigado pelas palavras que você dirigiu a mim e, na verdade, a minha equipe, né? A gente não faz nada sozinho, a equipe é capitaneada pela Gisele e pelo Wagner na High Design. Então, obrigado pelas palavras. Mas a ideia de um break é para a gente tomar um ar, tomar uma água e realmente ver aqui um pouquinho dessas empresas que também acreditam nesse tipo de proposta, como é o caso do nosso apoiador, a Carpa, que é olha só que legal, é uma empresa de Portugal, né? Pela primeira vez a gente tem uma empresa da nossa terrinha irmã, né, de Portugal, a Carpa, que é do grupo Albino Miranda, de Portugal, e está entrando no Brasil. Então, apostou na High Design, está com a gente. Então, eu pediria que a gente visse um pouquinho dessa empresa super bacana, que veio do nosso país irmão, nosso país pai e mãe, né, e que a gente tem tanto carinho. Com vocês, a Carpa. Bom, foi um break no momento de sensibilidade, mas que o vídeo não deixou nada a perder, né? Que belo material do Albino Miranda, lá de Portugal. E aí fica também uma dica para vocês que estão assistindo, que dentro da nossa plataforma vocês encontram à esquerda o menu com várias atividades de navegação. Dentre eles, o que a gente chama de Marketplace. No Marketplace vocês encontram tanto informação da Pormad, Portas, nosso apresentador do dia de hoje, quanto da Carpa Patrocínio. Fábio, está com você de novo. Desculpe o break. Daqui para frente até o final é contigo e eu só volto para encerrar. Obrigado, amigo. Os breaks, se você quiser. Eu adorei essa Carpa, lindo, né? Nossa. Incrível. Não conhecia. Incrível. Adorei. Parabéns. Albino Miranda, o designer. Ele também nos impressionou muito. Vamos voltar com os slides, equipe, por favor. Bom, gente, eu sou um apaixonado, né? Então, agora eu vou dar uma acelerada para trazer o conteúdo para vocês, um outro conteúdo, porque eu me empolguei aqui graças ao vídeo da ABD. Eu já falei sobre isso, né? Sobre esse momento de reflexão e por que o design de interiores é essa ferramenta tão poderosa para construir um futuro. Porque nós trabalhamos numa triangulação e tudo que é tripartido, ele forma uma dimensão espacial, né? O design de interiores, ele pega a decoração como matéria-prima, junta a arquitetura como técnica e traz a arte como processo, entendeu? Então, nós transitamos entre os dois hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo, criando e coordenando essa criação. E por isso que todas essas profissões que tiverem essa flexibilidade de trânsito cerebral vão ser as profissões que vão se perpetuar por mais tempo no mundo, né? E design com afeto. Opa, só um pouquinho. E design com afeto, gente, eu tenho certeza que é aquilo que vocês já fazem, né? E, só que a gente tem que trazer isso para a nossa bandeira, né? Para a nossa grife pessoal. Eu, quando estudava francês, tinha uma madame francesa daquelas que me batia com a régua,
e um dia ela me falou assim, você sabe o que é grife? Eu falei assim, claro que eu sei, grife é roupa da moda, etiqueta, enfim, aquelas coisas todas, né? Grife não, e pá, deu a régua em mim. Grife é a marca que o animal crava na terra e o quanto ele deixa impresso essa pressão sobre o solo. Isso é uma grife, né? Quanto eu consigo cravar, e a gente vai cravar a nossa marca como design de interiores, não mudando o que a gente faz, mas mudando como a gente faz. E principalmente trazendo um conhecimento que já é empírico a nós, né? Coisas que a gente passou na infância, insights, viagens que a gente fez, que a gente já faz, mas que a gente bota num segundo plano em relação à técnica. E a gente tem que trazer na frente. Por quê? Porque vai mudar, né? Enfim, nós vamos mudar a relação do design de interiores quando a gente nos fizermos essas 3 perguntas. Que, com certeza, eu não vou conseguir passar essa palestra inteira para vocês, mas se eu tivesse que falar as 3 pílulas dessa palestra, elas estão aqui. Para quem criamos valores? Quando eu estou projetando, eu estou criando algo para mim ou eu estou criando algo para o meu cliente? Quais são os valores que eu estou trazendo nesse projeto? São valores que estão ligados à moda, ao modismo, ou são valores que estão relacionados às emoções dessa pessoa que vai morar nessa casa? E que necessidades nós estamos satisfazendo? Porque uma das coisas que eu mais vejo, que eu me questiono muito, e acho que a pandemia traz essa questão, confirma esse meu questionamento, a gente faz uma casa para receber. A gente vê muita gente postando imagem de casas para receber, de casas pensadas para muitos. Mas quem é que vai começar a pensar a casa para o solitário, para o sozinho, para os momentos de intimidade? Né? Então, essas 3 perguntas, elas vão nos tirar do ego, do eu, e vamos trazer o você para os nossos projetos. E para quem está achando, bom, esse cara é louco, esse cara está falando besteira, ou esse cara esse cara é pirado, né? Não sou eu que estou falando, né? Não sou eu que estou criando a ideia de que nós seremos promotores de saúde. Em janeiro de 1998, a OMS, tão conhecida OMS, ela traz uma nova definição de saúde. Saúde é um estado dinâmico, completo de bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente a ausência de doença e enfermidade. Então, nós já lidamos com o bem-estar físico, já lidamos com o bem-estar mental, já lidamos com o bem-estar social. E se nós entendermos que o design é exatamente essa intenção que a gente coloca na criação, a gente vai estar criando ambientes pensando num outro mundo, pensando no mundo que a gente mora. E qual é o mundo que o Fábio pensa? Né? Eu quero cada vez mais daqui para frente criar mundos onde nós entendemos, compreendamos de uma vez por todas que todos nós moramos na só. Né? Então, é isso que me move hoje. Então, agora eu posso me apresentar, né? Depois que eu falei tudo isso. Eu sou o Fábio Galeazzo, eu sou designer de interiores, tenho um escritório que transita entre arquitetura, design e design de produtos. Já fiz hotéis, casas, residências, hospitais. E num determinado momento, em 2011, um dos meus projetos que eu fiz para Casa Cor, ele me levou para uma palestra na China. E quando eu cheguei na China, eu tinha 200 estudantes para me assistir. Fiquei lá 10 dias dando aulas. Foi tão intenso que assim, tinha um cartaz meu na universidade, na rua da universidade. E quando os alunos começaram a me questionar
as minhas técnicas, o meu processo criativo, eu começava a lembrar de coisas da minha infância. E não do que eu fazia habitualmente nos meus processos. Eu lembrava de como a minha avó lidava com a casa, eu lidava como minha mãe tratava a casa, como meu pai tratava a casa. E aí, quando eu entrei no avião, no retorno para o Brasil, eu entrei com essa pergunta aí: por que nós decoramos? O que faz a gente decorar? E aí virei um pesquisador acadêmico no primeiro tempo, e hoje eu sou um pesquisador independente, né? Eu transito aí entre vários conteúdos. E aí eu descobri onde se forma o campo do processo criativo, que eu acho super importante. Nós sabemos, para a gente entender com quem a gente está lidando, quem é o nosso cliente. E para entender que todos nós somos criativos. E que a criatividade ela é igual uma impressão digital, cada um tem a sua. Não tem o mais criativo ou o menos criativo. Tem o menos flexível à criação e o mais resistente. Tem o mais resistente e o mais relaxado em relação. Quando nós nascemos, a mãe dá o peito para a gente, ou qualquer objeto de transferência. Então, assim, nós temos uma experiência de onipotência, porque se a gente tem fome, aparece um peito na nossa frente e nos alimenta, uma mamadeira. Se a gente tem frio, a mãe vem e nos aquece, a gente acha que aquele cobertor apareceu. E aí por diante, por aí por diante. Quando nós vamos evoluindo, como seres, quando o bebê vai evoluindo, ele percebe que existe eu e o outro. Ele descobre a mãe como outro. Esse distanciamento entre eu e o outro é o campo da criatividade. Onde eu, quando esse bebê cresce, ele substitui isso por objetos de transferência que me atraem ou me repelem. Então eu vou criando esse campo criativo, trazendo para o meu centro, o meu eu, aquilo que me atrai, e repelindo, a grosso modo, né, gente? E repelindo tudo aquilo que me distrai, que não me atrai. E esse é o campo criativo. Então, por isso que hoje, quando nós estamos colaborando com um cliente para criar o projeto dele, a gente tem que entender, e quando eu falo que nós somos promotores de cura, a gente está falando que a gente está intercedendo no processo criativo do cliente. Então, nós vamos sair do destaque, nós vamos sair desse lugar do ego, desse decorador, desse designer, que parece mais um artista de Hollywood, né? E vamos nos colocar atrás desse cliente, para que alimentando esse processo criativo, para que venham as referências de afeto, né? Para que venham essas informações que vai alimentar, que vai retroalimentar o nosso processo. Não é lindo isso? Aí eu não parei de estudar nunca mais. Vamos ver qual é a próxima surpresa. Produção, por favor, passa para mim. Então, quando eu fiz a pergunta por que nós decoramos, eu encontrei 3 respostas básicas, essa é a 4ª. Nós decoramos por questões sociais, seguindo modismos, por uma necessidade de poder. Mas o efeito contrário desse decorar social é que, em vez de ele trazer a beleza para a nossa vida, ele se torna um repelente da beleza. Nossa, mas por quê? Porque todo tipo de beleza que só eu tenho direito a ter, deixa de ser beleza por si só. A beleza só é verdadeira quando é de todos. E é por isso que quando a gente vê esses prédios antigos, essa arquitetura maravilhosa, a gente nem pensa quem foi que construiu ou quem é o dono. Eu, pelo menos, não penso. Mas eu fico falando, nossa, que beleza, que mundo lindo, como já foi lindo o passado. Coisas que a gente não pensa hoje quando a gente está construindo, né? Depois, nós decoramos por questões comerciais, para fazer a indústria girar, a indústria funcionar.
que também segrega a beleza de algum jeito. Por quê? Porque aquilo que um pode comprar e o outro não pode, também é um lugar que mexe, né? Nesse lugar da beleza para todos. Porém, as questões morais, que foi quando eu falei, nossa, eu quero estudar isso aqui, elas nos dizem que nós temos arquétipos internos, arquétipos que falam das nossas verdades. Bondade, amor, beleza, prosperidade. Não são aquelas mensagens que a gente traz dentro da gente, a gente nem sabe de onde veio, né? Mas todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer amor, todo mundo... é o que nos move, né? Essa busca por esses arquétipos, por esse paraíso de prazer. Essas são as questões morais. E para eu satisfazer as questões morais do meu cliente, ou nossas, eu vou ter que entrar em contato com a zona de afeto. E muitos dos nossos clientes, eles não vêm com essa zona de afeto. Eles não tiveram essa experiência que nós, como designers, tiveram em algum momento de lidar com os objetos e com as casas. Eles não têm essa noção de ancestralidade. Eles não viveram isso, não foi nítido para eles. E esse é o nosso novo papel como designer de interiores. Nos tornarmos garimpeiros dos nossos clientes. Pegar ele pelas mãos e falar, vem aqui, eu vou te mostrar, vou fazer você tocar, sentar, sentir e lembrar das suas histórias. Porque quantas vezes a gente está numa loja, na rua, com clientes, e fala assim, olha, eu lembro uma tia minha fazia isso. Nossa, eu lembro, tinha uma coisa assim parecida na casa de uma pessoa que eu conheci. Porque a gente está puxando essa memória, né? Algumas delas do tempo real e outras de um tempo muito ancestral, de histórias anteriores, né? Na própria história da casa em si, né? Quando a gente está nesse ambiente que se transformou, a casa traz uma história com ela. Esse vai ser o nosso papel. Então, tudo é energia. A felicidade, ela é um estado mental. E nós vamos criar a partir da qualidade dos nossos devaneios, entre aspas, sonhos, e do nosso propósito, né? O que eu quero daqui para frente quando eu estou montando a minha casa? Eu quero ter amor, eu quero ter acesso à beleza, eu quero ter acesso à prosperidade. Qual vai ser o significado que eu vou dar para esses objetos ao meu entorno? Isso tudo não é uma piração, né? Isso tudo tem um lugar do raciocínio, né? O raciocínio é exatamente essa interface entre o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, uma região que se chama corpo caloso do cérebro, que nós, por nos desenvolvermos como uma sociedade digital, o nosso raciocínio mudou de espaço, né? O nosso raciocínio mudou de lugar. Por uma necessidade de ficar mais rápidos, nós paramos de fazer um trânsito entre o lado direito e o lado esquerdo, e nós passamos o nosso raciocínio para o corpo caloso do cérebro, onde todas essas conexões estão mais próximas uma da outra. Produção, passa mais um slide para mim, que eu não estou conseguindo, por favor. E o corpo caloso do cérebro, vocês vão ver aqui bem no centro do cérebro, essa membrana que comunica os dois hemisférios, logo abaixo dele, eu não consigo pôr a mão aqui, eu devia ter colocado, tem a glândula pineal, né? Uma glândula pineal que quem é mais holístico, mais espiritual, sabe do poder dessa glândula, mas essa glândula nada mais é do que uma glândula sensorial. Ela nos dá a dimensão de dia e de noite para as mulheres de ciclo menstrual. Ela se conecta com as fases da lua, né? Então, ela se transforma um grande hi-fi na nossa Wi-Fi na nossa mente. Então, a partir do nosso desígnio, do nosso desejo e de como a gente cria essa concepção de realidade, a gente manda, esse raciocínio causa uma irrigação no cérebro, né? Essa irrigação aumenta aquela área do pensamento, e aí a glândula pineal é que leva isso para o ambiente, né? E comunica sensorialmente essa nossa criação para o mundo, né?
Por isso que eu falo que o mundo que nós vivemos hoje, em algum momento nós criamos ele, todos nós. Então, cientificamente, a gente tem uma área no cérebro, né? E é isso que eu falo que são os poderes da alma, né? Quando a gente começar a entender que o visível, que o concreto, que aquilo que a gente faz se constrói antes no invisível, nós vamos ter acesso aos nossos poderes de alma, aos nossos arquétipos de beleza, de amor, de paz, de prosperidade, né? E aí eu trouxe um pouquinho como eu faço isso na vida dos clientes, né? Eu não crio nada, eu só faço fluxo na casa desses clientes, né? Enfim. Então, é daí que surgem essas ideias de ambientes coloridos, de misturas entre clássico e moderno, ou, por exemplo, de clientes que têm muita dificuldade de entender o papel da obra de arte na casa deles, como a gente pode trazer essa ideia de volumetria, de escultura, numa cozinha, numa varanda gourmet, como a gente pode ensinar eles. E antes da gente absorver essa arte de uma forma mais subjetiva, a gente pode fazer um passo a passo e ir trazendo essa volumetria e esse pensamento para mais próximo deles. Ou, por exemplo, quando um cliente trabalha com a moda, né, que a moda como foi o caso desse projeto, uma modelo, uma ex-modelo, que precisava continuar se relacionando com a moda após a carreira, né, e como a gente vai trazendo essas referências do universo dela para o dia a dia, para fazer sentido para a casa dela. Ou, por exemplo, quando você vai visitar um terreno que um cliente compra, e lá você encontra um galho de jabuticabeira, e você transforma esse galho no puxador da porta, né? Porque o que eu quis nesse momento é que quando essa pessoa entrasse no apartamento dela, ela se desconectasse, né? Era uma super executiva, ela se desconectasse do mundo que ela vivia e entendesse que aquele momento era um momento só dela, né? Um momento de conexão com uma parte dela. Ou, por exemplo, quando um cliente te traz um móvel e fala assim, esse móvel é do meu antigo casamento, né, essa peça. E você fala, bom, mas e aí, você vai ficar com essa peça ou nós vamos mandar ela embora? E ela fala, não, é uma peça de design, foi um super investimento na minha vida, eu não tenho como me desfazer dela. Então você pode refazer o casamento dessa pessoa, a relação dessa pessoa com a vida, pintando uma fênix, chamando um artista para pintar uma fênix sobre o móvel, né? E ressignificando essa peça, reciclando e recriando. Algo que, se ela não trouxesse essa dor, essa dúvida, né, da antiga relação, ela nunca permitiria que eu criasse como profissional. Ou, por exemplo, a casa de um médico que vive de branco o tempo inteiro e que ele, nas suas histórias, ele conta que uma vez ele foi médico no Xingu e da paixão dele pela arte plumária. Então você traz a referência das artes plumárias para esse ambiente do dia a dia dele. Já vou acabar, viu, gente? Ou, por exemplo, esse apartamento, né, aqui em São Paulo, de frente para o Parque do Panambi, que se eu trouxesse um piso colorido assim para o cliente, talvez ele não aceitasse, né? Mas quando eu contei para ele que essas cores eu tirei das flores das árvores que tem em frente ao parque, e que a minha ideia era trazer o parque para dentro dessa casa, através das cores das flores, ele não teve dúvida que ele queria uma casa florida. Ou, por exemplo, esse mesmo cliente, quando traz essa cliente tem uma história linda, ela fala assim, olha, eu tinha que te contar, a minha avó morreu. Eu falei assim, nossa, meus sentimentos, que triste, que chato, né? Eu falei assim, não,
ela deixou os móveis dela para mim e nós vamos usar na decoração da casa. E aí essa pessoa entende essa relação com os objetos antigos, mas ela não assume histórias que não são delas. Ela aceita novas histórias, que é chamar um grafiteiro para contar uma nova história, que é revestir uma poltrona com tecido super estampado. Né? E acho que a gente vai chegando ao fim aqui. Ou, por exemplo, como essa casa, né, que veio da cultura do cliente, as almofadas no chão. Né? Um cliente que gostava de comer no chão, que gostava de fazer refeições na mesa da sala. Né? Então, nós criamos um ambiente todo de almofadas para que ele não ficasse mais constrangido e tivesse que ir para a mesa de jantar, né, quando ele não quisesse. Ele teria essa opção de ter um ambiente para viver do jeito que ele queria viver. Né? Então, o design afetivo, gente, é a gente pegar essas histórias que estão ao nosso redor. Aqui é um outro projeto, tá? Mas o nosso horário estourou, então não vou contar mais histórias. Mas o design afetivo é essa ideia, né? Da gente pegar, da gente estar aberto e escutar essas histórias e tirar partido delas e trazer essa criação, né? Tá bom? E é isso, né? O design afetivo é a gente deixar com que essa luz entre nos nossos projetos e que ela crie desenhos particulares, que só quem lida com os sentidos tem essa capacidade de captar. Tá bom? Então é isso. Esse é o material que eu preparei para vocês. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. E quem quiser saber mais, pode acompanhar a gente no @galhaçodesign, Instagram, ou entrar em contato pelas nossas mídias, e eu converso mais sobre design afetivo. Tá bom? Muito obrigado. Poxa, Fábio, uma das grandes desvantagens do meio digital é que a gente não pode ver uma plateia ovacionando e batendo palmas, né? Quando um tema bate tão profundamente na gente, né? E vem com uma carga de verdade, Fábio, vindo de você, muito grande, né? Porque a gente tem muita cosmética de sentimentos, às vezes, uma sociedade tão digital, né? Que às vezes não tem um contato físico, então, vindo de você, com tamanha profundidade, tanto de conhecimento quanto de sensibilidade, é um bálsamo aqui para a gente, é um banho para a alma, né? Em períodos tão difíceis. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado mesmo. E eu acho que fica aqui, a gente que tem a minha praia, ela é muito mais objetiva, né? Dos negócios, da praticidade de fazer acontecer. Obrigado pelas palavras que você dirigiu a gente, né? Como é importante, né, o papel do designer de interiores nessa nova relação de afetividade com o morar, né, com a qualidade de vida, né, em que você, na verdade, não tem uma tendência, ou uma linha, ou uma questão. O design de interiores ele é fundamental para a qualidade de vida, né, inclusive, essa frase que você usou da OMS, né, o novo conceito de saúde, que é o bem-estar físico, mental e social, a gente usou, inclusive, para criar o movimento e o hashtag Design pela Vida, em março desse ano. Ficamos muito felizes com essa feliz coincidência, né, porque foi de lá que a gente buscou, né, realmente. Então, o quão importantes são os profissionais de criação, em especial o design interior, em transformar os lares, os ambientes de trabalho, os hotéis, os serviços, né? Muito da inspiração da High Design Experience, das trilhas de conteúdo, vieram dessa definição da OMS. Né? Quando a gente se questionou, mas vem cá, num ano complexo como esse, a gente faz os eventos ou não? E aí, quando a gente encontrou essa definição da OMS, de um bem-estar que é muito maior do que o simples não ter doença, né? A gente chegou, então, como é que a gente pode fazer isso na hotelaria? Como é que a gente pode fazer isso nas residências? Como é que a gente pode ver isso nos locais de trabalho, no varejo? E a ideia, o cerne da High Design Experience, dessas trilhas, veio disso. Uma feliz coincidência para o nosso primeiro preview. Né? Então, eu queria te agradecer muito, né, por essa doação, né? Essa troca de energia, né? Que você, quando a gente dá uma palestra, quando a gente fala, né, a gente tem uma troca, né? Eu tenho certeza que mesmo no meio digital você conseguiu fazer esse processo de feedback energético com quem está aqui do outro lado da tela e você por aí. Muito obrigado, Fábio. Obrigado pela... Não. Né? Pois não, Fábio.
Não, é que estou recebendo um monte de mensagens aqui, estou impressionado. Muito obrigado, gente. Recebi várias Muito bom, mensagens. Obrigado. merecidas as mensagens, Obrigado, né? viu, Lauro? E não tem Obrigado como pela não oportunidade. agradecer. Imagina, a gente que agradece a tua generosidade de compartilhar, né? Compartilhar conhecimento é generosidade, sim, num dia de trabalho, num dia útil que a gente para o que está fazendo, já ontem no nosso treinamento e nos dias anteriores. Nós é que agradecemos você, agradecemos a BD, na pessoa da Silvana Carminati, né? E não tenho também como mencionar aqui a antecessora dela, nossa amiga que tanto fez pelo setor, também pela BD, e que fez a gente estar aqui hoje, e os patrocinadores da gente, a Pormad Portas. A Pormad é muito interessante, né? Ela é uma potência industrial, mas tem uma família por trás, uma gestão profissional, é um modelo muito legal de gestão lá na Pormad, né? E que esses laços de afetividade aparecem a cada momento, tanto das relações pessoais quanto profissionais, com a família Zini e com a carpa, né, do grupo Albino Miranda. A gente viu ali o filme do Albino, dá para ver que tem muita profundidade e sensibilidade embutida nas peças que ele entrega. E encerrando aqui a nossa história hoje, eu queria convidar todos vocês para que estejam conosco no próximo dia 27 de outubro, às 17 horas, para o segundo preview da High Design Experience. Dessa vez, na trilha de hospitalidade e gastronomia. Tendo como curador vindo o representante da Accor Hotels, o Paulo Mâncio, que traz um tema super relevante, né, do impacto do design nessa nova hotelaria em tempos aí de pandemia. O design, o Paulo traz como convidada de Portugal, uma designer super bacana que a gente já postou, inclusive, aí nos comentários. Então não percam, 27 de outubro, às 17 horas, o nosso próximo preview. Muito obrigado a todos que estiveram conosco até agora e continuem na plataforma, tem muita coisa para fazer aí. Tem filme, tem vídeo, tem marketplace, tem página institucional, um mundo, né, de conteúdo, negócios e relacionamento dentro da High Design Experience. Obrigado, gente. Até dia 27 de outubro.